Leitura Bíblica Anual, leitura de número 92 de 261, e hoje estaremos lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 28 e 29, primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, e Atos, capítulo 19. 1 Samuel 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram à mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos a tua criada à tua voz, e pus a minha vida na minha mão e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas força para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. 1 Samuel 29.
E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até ao dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que estiveste diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. 1 Crônicas 9. E todo o Israel foi contado por genealogias, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, e Ibneias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías, e Jeoiaribe, e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Maasai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1.760 varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E os levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, e Eres, e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Azef, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas, e foram porteiros Salum, e Acube, Talmum, e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai,
Os coraitas tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo, e seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul, e seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam, porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho e do azeite, do incenso e da especiaria, e alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações, estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abdom, depois Zur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote gerou a Simeia, e também estes, de fronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal, e filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica, e os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque e Tareia, e Acás gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moça, e Moça gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eliasa, cujo filho foi Azel, e teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Asricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano.
E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios! E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão e, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento.